Olá, estamos começando mais um Burke Entrevista. Hoje é realmente um dia muito especial. Todos eu sempre abro dizendo que são especiais, mas hoje ele é mais do que especial. Estamos aqui num ambiente diferente e acompanhado com pessoas ilustres aqui. Daniel Lopes, que é jornalista, teólogo, licenciado em letras, mestre em linguística e doutor em linguística, com especialização em teoria da arte, da crítica, filosofia, sociologia e antropologia. Daniel Lopes, obrigado pela sua presença aqui hoje conosco no Burke Entrevista. Fico honrado, hein? Obrigado pela abertura aí. Me senti assim, poxa, super bem, né? Até um pouquinho constrangido, né? Com tanto valor que vocês me deram. Então, estou super feliz. Pode ter certeza que a alegria é exatamente o que você falou. Estou me sentindo muito satisfeito de ter conseguido estar com vocês, né? Poder conversar um pouquinho aqui. Obrigado pelo convite. Que bom, fico feliz. Nos acompanhando aqui também está o nosso professor Aramis de Barros, nos acompanha já há 2 anos, desde o início, Exatamente. Né, professor? Tem 2 cursos gravados pelo Burke, Instituto Conservador. Obrigado também pela sua presença aqui, Muito professor. obrigado. Muito honrado aqui do lado desse gigante do conservadorismo protestante brasileiro, por assim chamar. Que bom, né? que bom. Uma Eu também quero dizer mais uma vez que a gente está contente. O Daniel ele tem um canal no YouTube que já passou de 500 mil seguidores, vai caminhar para 1 milhão aí rapidamente, eu tenho certeza disso. Se depender de nós, mais ainda, não é isso, professor? Com certeza. E, bom, quem já acompanha o nosso canal sabe que geralmente eu faço as entrevistas, mas hoje o professor Aramis de Barros, que é um perito nos temas que serão tratados aqui, vai conduzir essa entrevista, mas eu queria iniciar com a primeira pergunta aqui, Daniel. Perguntando aí a sua percepção dentro aí do ativismo que você tem feito no mundo conservador brasileiro, dizendo, né, mais de forma mais específica, as últimas eleições. Você como pastor, né, que teve aí uma importância muito grande dos evangélicos nas últimas eleições. Qual foi a sua percepção? Realmente elas definiram em algum nível? Eu creio que definiram sim. Eu acho que isso foi consequência de um trauma com as eleições anteriores. Porque nas eleições anteriores, as lideranças cristãs, eu tenho a impressão que elas preferiram não se envolver muito no processo eleitoral e viram o Brasil caminhar para o maior caso de corrupção da história do ser humano sobre a Terra. Então, eu creio que esse fato catastrófico gerou nas lideranças um sentimento assim de arrependimento. Nós não podemos deixar isso acontecer com o Brasil de novo, não podemos deixar uma pessoa dessa mesma matriz política vencer, porque aí o Brasil viraria uma Venezuela, uma Cuba e desceria ladeira abaixo e as próprias liberdades religiosas poderiam estar em jogo, né? Como a gente vê nesses países que seguem essa linha esquerdista. Então, eu acho que com esse receio de ficarem isentões ou alheios ao debate político, as lideranças se empenharam mais, pelo menos lá na nossa igreja Bola de Neve, com muita sabedoria, o nosso líder, o apóstolo Rina, ele sempre orienta no curso de lideranças lá, que a gente tem um curso de liderança toda segunda-feira, chamado Instituto Global. Lá a gente não pode falar de política em púlpito, né? Mas no espaço fechado da liderança ele sempre fez questão de ressaltar o perigo, né, do extremismo esquerdista e ressaltar a importância de nós, como cristãos, exercermos a nossa cidadania, né? Porque nós somos cidadãos, temos título de eleitor, pagamos impostos, contribuímos para o bem-estar da economia também. Então, nós temos todo o direito de pensar a política e votar nos candidatos que estejam mais alinhados à nossa visão de mundo, né? Então, eu tenho certeza, né? Eu falei eu acho, mas não, eu tenho certeza que os evangélicos tiveram participação indispensável nas últimas eleições, elegendo o presidente Jair Bolsonaro. Que bom. E você acha que os pastores, principalmente falando da liderança, ou o próprio cristão em si, cristão evangélico, ele precisa continuar essa conscientização? Porque havia aquela dicotomia, né? O cristão não deve se envolver muito, Jesus ele já está voltando, então essas coisas vão piorar mesmo. Você acha que precisamos continuar nessa conscientização? Ela é realmente importante e definitiva? Eu acho que sim. A gente pode ver que Jesus ele andava no meio de figuras políticas, né? Fazia críticas ali quando Jesus fala dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus, ele está fazendo uma manifestação política. Ele está se envolvendo no jogo político. Ele podia falar, olha só, façam o que vocês quiserem porque esse assunto político não me interessa, eu estou ligado nas coisas do reino lá do alto. Não, ele falou, dá a César o que é de César, você paga os seus impostos, sigam a lei humana. Então, na minha leitura, não só Cristo sempre fez intervenções políticas, mas se a gente pensar os profetas do Antigo Testamento, eles estavam sempre envolvidos no jogo político, né? Se a gente pensar Isaías, Jeremias, Elias, Eliseu, estavam sempre ali interferindo nas decisões da corte, né, real,
atrapalhando alguns projetos que estavam ali sorrateiramente querendo destruir o povo de Deus. Então, eu vejo, não só nos tempos bíblicos antigos do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, o servo de Deus totalmente envolvido com a sua realidade social do seu entorno. Eu acho que o cristão não pode ficar alheio ao seu entorno, não. Ficar alheio, para mim, é você ser omisso, né? Eu acho que é omissão, o cristão não está envolvido no que está acontecendo em volta ali no contexto histórico, sociopolítico, cultural. Eu sempre vi, o apóstolo Paulo mesmo, né? Ele andava ali no meio do Sérgio Paulo, procônsul, né? Foi lá no Areópago pregar, então estava envolvido na cultura. Citou os poetas gregos, né? Quando ele falou, por ele vivemos, nos movemos, existimos, conforme vossos poetas falaram. Então ele citava a cultura, citava a política, ele estava engajado, né? E fez questão de ir até Roma, fazer um discurso perante o imperador, né? Foi decapitado naquela ocasião, depois de 2 anos ali preso, né? Em cárcere privado. Mas, se a gente olha a trajetória do apóstolo Paulo, então, a gente vê que era um cara que estava totalmente engajado no cenário político, né? Muito bem. E como ele disse, sede meus imitadores como sou de Cristo, cabe essa questão também da influência do cristão na política. Eu creio nisso. Eu creio que o cristão se tornar alheio da política favorece só ao status quo. E o status quo, infelizmente, hoje ainda é o domínio hegemônico da esquerda na cultura, na arte, no teatro, no cinema, na educação, na política, no sistema judiciário. Então, a gente ficar isento é deixar que aquilo que é oposto ao cristianismo continue vigorando. Lembrando que o pastor Richard Wurmbrand escreveu um livro, Marx and Satan, mostrando que, né, marxismo e visão de mundo luciférica tem tudo a ver. Né? É isso, muito bem. Daniel, eu vou pegar um gancho, isso que você acabou de dizer. Você citou algumas situações da igreja primitiva, né? Da fé vivida pelos nossos ancestrais, né? E eu fico pensando assim, a igreja primitiva é muito citada nos púlpitos brasileiros, né? E de forma geral os cristãos sempre evocam a igreja primitiva como uma referência espiritual. E ao mesmo tempo nós temos, especialmente aqui no Brasil, uma característica sobre a qual nós vamos falar daqui a pouco especificamente, que é um certo escapismo político. Né? Beleza. Dentro dessa ótica que alguns falam, não, isso é uma coisa do mundo, política é uma coisa do mundo e eu vivo para Deus. Então existe um conflito entre sagrado e profano aqui. Sim, né? Sim. E é muito curioso quando a gente olha essa situação, e aí eu queria saber a sua opinião, porque o cristão primitivo, ele estava, mesmo que ele não quisesse, mas ele estava necessariamente engajado numa luta política. Não é? Porque se você tem uma questão, por exemplo, uma pergunta, quem é o Senhor? Uhum. Essa pergunta, quem é o Senhor em Roma, é complexa, era uma resposta política, né? Podia perder a cabeça você poderia na resposta. Era, como dizia alguma, era dose para leão, né? A resposta podia ser dose para leão. Pegadinha. Então, você, por exemplo, ter uma igreja na qual, por exemplo, escravos conviviam com as elites da sociedade, aquilo é um processo de desmantelamento daquela ordem. Uma quebra de paradigma total. Quebra de paradigma. Então, como é que você vê? Essa referência, a igreja precisa aprender, a igreja de hoje, brasileira, com essa referência do ser contra a cultura que a igreja primitiva era, do ponto de vista político também. Legal a pergunta, era um prazer estar conversando com vocês aqui. E eu fico pensando assim, eu acho que isso vem de uma visão equivocada do que é a política. E não tem pretensão de, eu vou dizer o que é política é a versão certa. Pelo menos é a minha versão, vou apresentar para vocês. Eu faço um percurso meio etimológico nessa reflexão. A palavra política vem de polis, que é cidade. Sim. Então, qual é a minha visão de política? E é claro que não foi eu que inventei, é a que eu sigo, né? Essa visão, interpretação do que seria política. Política é aquilo que acontece na cidade. E o que acontece na cidade? A cidade, como é um grupo de pessoas, para as pessoas que ali habitam ter uma boa convivência, são criadas regras de boa convivência. Eu cito o exemplo de um condomínio. Condomínio, os moradores se reúnem numa assembleia ali de moradores e eles criam as regras da boa convivência. Olha, não pode tocar música alta depois das 10, o cachorro não pode ficar ali sujando as dependências do prédio. As áreas comuns. Né? As áreas comuns, então, as regras de condomínio. Sem regras de condomínio, vira um caos o condomínio. Então, política, para mim, é o seguinte, o ser humano decidiu viver em comunidade, em sociedade. Ele poderia ser eremita,
Então, para um ser humano eremita, a política ela tem um outro sentido, ou talvez nem tenha. Política significa quando muitas pessoas moram juntas no mesmo lugar. O que acontece? Você vai ter que administrar essa convivência. A administração dessa convivência, para mim, é a política. Por quê? A boa convivência ela vai ser regrada por leis votadas em comum acordo. É claro que a gente tem a nossa Constituição diz que todo poder emana do povo, que o exerce diretamente, né, por meio de plebiscitos e referendos, ou indiretamente por meio dos representantes eleitos. Então, a gente não exerce diretamente, mas por meio dos representantes eleitos. Então, se nós escolhemos viver em conjunto, numa cidade, num bairro, num estado e numa nação, serão criadas regras da boa convivência. Essas regras, cada um tem que participar da construção das regras. Por quê? Vamos supor, eu gosto de nadar. Aí eles vão falar, não, de meio-dia às 3 da tarde não pode nadar. Aí, primeiro, eu não vejo sentido nessa regra e vai atrapalhar a prática que eu gosto de fazer. Só que se você não vai até a assembleia dos condôminos, se você não participa, eles vão colocar leis que vão te atrapalhar no seu convívio. Então, independente se a pessoa é cristão, ateu, bruxo ou qualquer coisa que for, se você mora num lugar, você tem o direito e o dever de participar das escolhas das regras do bom convívio. Essas regras no nível municipal acontecem na prefeitura, lá na Câmara, né? Na Câmara, né? A prefeitura é o executivo, a Câmara dos Vereadores, eles vão decidir. No nível estadual tem os deputados estaduais, no federal tem os deputados federais e o Senado. Então, eu vejo política como a administração da boa convivência das pessoas no lugar onde você está morando. Então, eu moro em São Paulo, mas eu também moro no estado de São Paulo e moro no Brasil. Então, todos esses níveis, municipal, estadual e federal, se eu não participar, eu estou fazendo papel de idiota. Porque eu sou cristão, sou conservador, tenho minha família, eles vão votar um monte de leis que atrapalham a prática do cristianismo, atrapalham o conservadorismo e atrapalham a constituição, o funcionamento da família. Depois eu vou falar que foi o diabo que fez isso, a culpa é do diabo. Não, a culpa é sua que foi omisso. Então, para mim, não há dicotomia nenhuma entre a fé e a política, porque política, para mim, não é jogos político-partidários. Para mim, política é regras do bom convívio para a sociedade ter uma mínima chance de continuar acontecendo. Certo. Então, talvez se a igreja exercitar essa outra visão de política, eles fiquem com um bloqueio menor da política, né? Porque a política, a corrupção, é tudo mentiroso e tal. Eu não vejo como isso, eu vejo pessoas que estão escolhendo regras que, querendo ou não, eu vou ter que seguir. Uma regra que eu estou vendo ser construída que eu acho que é inconstitucional e antiética, eu tenho que lutar para impedir que ela seja aprovada. Então, eu acho que olhando assim facilita a igreja de ingressar dentro do debate político. Muito bom. Bom, eu quero aproveitar isso que você mencionou agora e ainda dentro dessa ideia que... Desculpa a resposta meio longa. Não, não, por favor, fica à vontade. Eu me empolguei. É isso mesmo, é importante que você sinta à vontade para descrever o que está no seu coração. A gente ainda tem essa percepção de que há um certo escapismo político no meio evangélico. Sim. Né? Talvez por um pietismo vivido dessa forma, uma vida excessivamente devocional, como se isso fosse um impedimento para o envolvimento com aquilo que diz respeito a um interesse comunitário, Sim. social. Né? Muito bem. Eu vejo, e eu quero consultar a sua opinião sobre isso, eu vejo o escapismo como um problema, que seria o não envolvimento. Envolvimento zero com a política, se é que isso é possível, mas é o que alguns pretendem. Nós temos um problema da politicagem evangélica. Você tem aquela banda podre, né, e muitas vezes líderes que se envolvem dentro do que há de ruim na política, nas más práticas políticas. Sim. E nós temos um terceiro problema, que é o envolvimento ideológico, né, dentro da política, que é um problema também grave que começa a dar aí as suas caras no meio evangélico. Então vamos começar pelo primeiro, em relação ao escapismo. Tá? A gente entende que, quer dizer, boa parte das denominações que chegaram aqui no Brasil no século XIX vieram movidas por esse senso escatológico imediatista, né? Vivido talvez ali por aquele boom digamos assim, do desenvolvimento científico. Tá, né? entendi. Então, a ciência está se desenvolvendo, nós estamos vivendo os últimos tempos,
E Daniel já tinha falado, né? Que final dos tempos, final dos tempos. Conhecimento então, Jesus tem que ser pregado e não adianta mais nenhuma preocupação política aí. Não então, tem tempo para essas coisas não tem menores. Tempo. Jesus né? está voltando. Né? E a gente percebe que isso impregnou certas camadas, digamos assim, cristãs brasileiras. Né? Então, como é que você vê isso, Daniel? Quer dizer, você acha que, de fato, isso criou raiz no coração de algumas pessoas, ou você acha que o escapismo diz respeito ao próprio despreparo da liderança? Ou o próprio despreparo já é consequência disso? Como é que você vê o escapismo político? Eu creio que esse escapismo é real, isso existe, na minha opinião, e é um problema seríssimo. Porque, como eu falei, a gente fica refém de outras pessoas escolherem as leis que a gente vai ter que cumprir. Agora, um bom exercício de reflexão sobre isso é a gente olhar o cenário do Novo Testamento. Porque lá no Novo Testamento a gente tinha 4 seitas judaicas, né? A gente tinha o essênio, o zelote, o fariseu e o saduceu. Esses mesmos grupos que a gente via ali no Antigo Testamento, nós vemos hoje. Mas podemos colocar os sicários juntos aí, né? Os também. Sicários eram os terroristas mais... Com certeza, é como se fossem os xiitas, né? Dos saduceus, né? Então, se você fala de escapismo, eu vejo o essênio. É o cara que fala assim, isso tudo aqui é podre, eu não vou me envolver, porque na hora que Deus pesar a mão, vai pesar a mão em cima de vocês, eu não quero estar junto nesse grupo. O Messias vem para destruir, nós vamos estar aqui esperando eu vou me afastar. Só que Jesus nunca pregou isso. Jesus fala que o filho do homem anda no meio das prostitutas e dos ladrões. E vocês dizem tem demônio, né? Ele falava, Jesus não come nem bebe, vocês falam tem demônio. O filho do homem anda no meio das prostitutas e dos ladrões, vocês dizem tem demônio. Na prática de Cristo, nós vimos que ele subia o monte de madrugada para orar, mas descia de manhã e estava no meio do povão, né? Então, essa prática de Cristo e essas falas, para mim, já desqualificam totalmente o projeto essênio. Quer dizer, ele combinou pietismo com o não escapismo, né? Com o envolvimento. Com certeza, um equilíbrio, né? Com decência e ordem, né? Como ele ensinava. Então, para mim, esse escapismo evangélico, assim, de eu não me envolvo, é um evangelho que está querendo dar uma de essênio. E para mim, o essênio ele não tem base bíblica para receber de Cristo um elogio. Parabéns, você se afastou. Isso, para mim, isso é base para ordens monásticas, né? Ordens que acham que o mundo é muito pecaminoso, por isso eu vou me esconder no monastério para não pecar. Inclusive, eles praticavam até o quietismo, né? Eu não vou falar nada, vou passar minha vida em silêncio, porque vai que eu falo e acabo cometendo algum pecado, né? Aí cometi um pecado de não anunciar a palavra, né? Ficava quieto, não pecava por falar bobagem, mas pecava de não anunciar, né? Então, uma visão de mundo totalmente anticristã para mim. Esse escapismo, eu não me envolvo, isso aqui é profano, né? Pelo contrário, a gente tinha que pensar como vamos ganhar essas pessoas do meio político para Deus. Como é que a gente pode tirar tudo de errado dali e fazer uma purificação. Acha que isso está mudando? Eu acho que está mudando. Eu acho que está mudando. Não colocar a candeia debaixo da cama, mas ser luz do mundo mesmo, né? Em todas as esferas. Exatamente. Fazer como os profetas faziam, né? Andava nas cortes, nos palácios e estava ali fazendo a diferença, né? Pagando preço com a própria vida, às vezes, por causa disso. Então, essa visão escapista, para mim, é o essênio contemporâneo. Para mim, está errado. Agora, por outro lado, a gente tem o saduceu, né? O saduceu era aquele cara que comandava a religião, mas era cético, né? E Jesus falava, né, que errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Porque se achavam os filósofos da fé, né? São aqueles, para mim, aqueles teólogos liberais de hoje, de milagre não existe, essas coisas e tal. Então, e acaba tendo uma tendência política mais à esquerda, né? Aí a teologia da missão integral, né? Teologia. E eles eram bem ligadinhos com os romanos também? Bem ligadinhos, completamente vendidos, né? Achavam que não precisa ter essa santidade toda, né? A gente colocava Zeus e Júpiter e Jeová tudo na mesma hierarquia, né? Para eles eu sou um cara multicultural e tal. Então era moderninho demais que abria a mão da fé, né? Tinha o Zelote, que era o Che Guevara da fé também, né? O revolucionário, né? Como o Sicário também era o exemplo mais rígido disso. Aí você vê nesse cenário, você vê o fariseu. O fariseu, apesar de ter levado muita burdoada, não só de Cristo, mas de João Batista, o fariseu é o único que recebe o elogio de Cristo. Porque Jesus chega a um ponto que ele diz, os fariseus, eles ensinam, mas não praticam. Esse é o grande problema deles. Mas eles estão assentados sobre o trono de Moisés. Escutem o que eles estão falando.
O problema é que o que eles falam, eles não praticam. Mas se você praticar o que eles estão falando, você vai se dar bem. Então, o fariseu era um cara que ele conhecia a palavra, ele tinha zelo pela palavra, ele tentava estar no meio das pessoas. Tinha devoção, né? Tinha a sua devoção, se envolvia. Só que ele tinha os exageros, né? Ele vai lá, vai jejuar, vai ficar fazendo aquela cena, né? Vai orar alto. Espetacularizava a fé, às vezes, esse era o desvio. Então, eu acho que o fariseu desses grupos, ele é apesar de ser o que levou muita crítica, foi o único que recebeu um elogio. O fariseu, a gente pode ver o quê? Ele não era o essênio, falava, estou afastado. Ele achava a importância de estar no meio do povo, ensinando. Só que na hora de praticar o que ele ensinava, ele não praticava. Eu acho que se consertar isso, a gente tem um modelo aí, um modelo de um cristão que conhece a palavra, mas que vive a palavra e que está envolvido no seu contexto socioeconômico, cultural e está sendo relevante ali. E como você falou antes, ele não é uma luz colocada embaixo da cama, ele coloca no alto para iluminar todo o quarto. Bom, a gente abordou aqui... Não sei se eu respondi direito. Não, perfeitamente, maravilhoso. O problema do escapismo, então, a gente abordou. A questão agora, por exemplo, da politicagem, nós podemos ter aí um indivíduo, um falastrão, um espertalhão, que ele pode não ser, inclusive, não ter deixado o escapismo da política, ele pode ter aproveitado a política para se dar bem. É o problema inverso. É o problema inverso. Que isso é um caso à parte, mereceria uma discussão à parte do por que isso acontece, e muitas vezes acontece com frequência com indivíduos ligados à igreja. Mas vamos tocar em algo que eu acho que é mais relevante para o momento agora. Nós temos esse terceiro problema, que é a adesão ideológica de alguns segmentos da igreja, notadamente a igreja protestante brasileira. Uma coisa que tem, de certa forma, preocupado, né? Porque nós temos ouvido falar bastante da teologia da missão integral. Né? Então, eu queria saber da sua opinião. Como é que você percebe o crescimento da TMI nos meios evangélicos, e inclusive até em alguns meios que partilhavam do escapismo, como, por exemplo, os meios pentecostais. Exato. Né? Ela começa a crescer, começa a entrar nesses meios. Como é que você percebe isso, a sua opinião? Eu percebo com uma grande preocupação, inclusive porque eu não falei isso antes, né, na nossa conversa, mas a minha tese de doutorado foi sobre a teologia da missão integral. Apesar de ter sido na área de linguística, né? O que eu fiz? Né? No meu grupo de pesquisa, que é de análise de discurso da Universidade Federal Fluminense, lá no Rio, tinha uma menina chamada Edivânia, que ela fez um estudo linguístico comparando o discurso dos carismáticos católicos com o discurso da teologia da libertação. Ela pegou como se fosse os pentecostais católicos, que é a carismática, e comparou com os socialistas católicos, que é a teologia da libertação. Eu, aproveitando esse ensejo desse trabalho da Edivânia, fiz uma versão protestante dele. Comparei o discurso pentecostal com o discurso da teologia da missão integral. E você viu paralelos? Não, eu vi paralelo da missão integral com a teologia da libertação e dos carismáticos com os pentecostais. Né? E foi legal porque um dos motivos que fez o meu trabalho receber a nota máxima foi a novidade do tema. Porque a minha orientadora ela falou, Daniel, pesquisa, vê se não tem ninguém falando sobre isso. Não tinha ninguém no meio acadêmico falando sobre teologia da missão integral, em nenhum aspecto. Então, teologia da missão integral na academia secular, fora do ambiente teológico, era zero, não tinha nada. Eu pesquisei em todos os bancos de tese de doutorado, não tinha ninguém falando sobre isso. Só sobre pentecostais, sobre teologia da libertação. Então, foi uma novidade e acabou que eu consegui me aprofundar nesse assunto que eu já me interessava, né? Então, a teologia da missão integral, ela tem... Por que ela tem essa adesão no meio pentecostal? Porque ela tem aquele apelo sedutor de você ser um revolucionário, né? Você ser meio defensor dos fracos e oprimidos, defender as minorias. Uma causa social. Uma causa, os impotentes da sociedade e tal. Só que a gente sabe que é uma teologia totalmente pervertida, eu provei isso no meu trabalho, não fazendo esse tipo de crítica, né? Porque ali é um ambiente de linguística, certo. Eu não podia elogiar um lado teológico e criticar o outro. Eu tinha que fazer uma análise fria do que os dois discursos estavam propondo. Então, como era um trabalho de doutorado em linguística, eu mostrei qual era o significado dos conceitos que eles usavam. Por exemplo, para o pentecostal, o reino de Deus é o reino de Deus mesmo, conforme Jesus ensina no Novo Testamento. Quando a teologia da missão integral fala sobre reino de Deus, para eles, reino de Deus é uma sociedade sem classes. Aí você fala, isso é uma perversão total.
né? Isso é quase que a nova língua do George Orwell, do 1984, que você muda, você cria novas palavras, cria novos conceitos e manipula a sociedade. Então, como é que você vai pregar uma teologia que reino de Deus é uma sociedade sem classe? Você está pregando comunismo de raiz usando uma roupagem cristã. Acho que é esse domínio que os pentecostais não têm. Eles não têm discernimento para ver isso, muita gente não tem discernimento. O socialismo travestido de cristianismo. Exatamente, Algo que já é praticado desde o Paulo Freire fazia isso, né? Quando você pega a pedagogia do oprimido, ele começa falando, as minhas duas referências são Jesus Cristo, aí você fala, pô, legal, né? E Karl Marx, aí você falou, aí realmente... Combinação complicada. Complicou, uma vez que no Manifesto do Partido Comunista, no capítulo 3, eu só não vou lembrar a página de cabeça aqui, a edição que eu estou me reportando é a edição que eu uso, eu mostro muito no meu canal, que é a edição da Martin Claret, de 2014, o Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels, eu não me lembro a página, mas é no 3º capítulo, ele fala, os comunistas abolem as verdades eternas, a religião e a moral. Então, a proposta inicial ali é o comunismo abole verdade eterna e quem crê em Deus crê numa verdade eterna e não precisa crer em Deus também para crer em verdade eterna, porque 2 mais 2 igual a 4 é uma verdade eterna e a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, é uma verdade eterna também. Tendo ser humano ou não no universo, vai continuar sendo isso. É por isso que Platão começava dando aula de filosofia falando sobre geometria, né? Para o pessoal entender, quebrar o relativismo e ver que existem verdades eternas. Mas, quando Marx fala que os comunistas abolem verdades eternas, a moral e a religião, não tem conciliação com o cristianismo bíblico com o comunismo, com o marxismo ou com qualquer visão socialista. Então já começa por aí. Segundo, no último parágrafo do Manifesto do Partido Comunista, Marx fala que nós comunistas não temos nenhuma pretensão de esconder as nossas reais intenções, que é a destruição de toda a ordem social vigente. Então isso não tem nada a ver com a proposta cristã. Isso é uma proposta gnóstica, basicamente. Gnóstica e quase genocida, né? Aí você olha e você fala, pô, isso aqui soa como uma ameaça isso. Parece que ele está falando, vou matar todo mundo. E aí você continua lendo, o final do Manifesto Comunista é exatamente isso. Porque ele fala, nossa proposta é destruir toda a ordem social vigente. Trema a burguesia diante da revolução do proletariado, porque ao contrário de vocês, nós não temos nada a perder senão os grilhões que nos prendem, proletários do mundo todo unidos. Então ele está pregando uma revolução violenta e sanguinária. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Jesus falou, aquele que morrer por mim vai se salvar. Aquele que tentar salvar a sua vida, perderá. Aquele que perder a sua vida por mim, esse sim há de salvar. E a gente vê na Teologia da Libertação casos, né? Isso está no livro Jesuítas e a Traição da Igreja Católica Romana, do padre Malachi Martin. Ele fala de jesuítas que pediram liberação temporária do voto de jesuíta, foram lutar na guerrilha da Nicarágua, mataram um monte de gente e depois voltaram a ser jesuíta. Que maluquice é essa? Então, o que eu percebi na Teologia da Missão Integral é que a Teologia da Missão Integral não crê em pecado. Pecado para eles não existe, porque inferno também não existe. Só existe pecado social, que é quando o rico explora o pobre. E reino de Deus para eles é uma sociedade sem classe. Então aquilo ali não é cristianismo. Pode ser qualquer coisa, cristianismo não é. Uma utopia social, né? Mais uma versão, se a gente pensa, né, na doutrina da Revolução Cultural de Antônio Gramsci, né, que é, não vamos falar de socialismo, vamos tentar mudar o senso comum, a visão de mundo, a cultura, o imaginário. É mais uma versão da Revolução Cultural gramsciana. Então, infelizmente, pelo povo pentecostal ser acusado de não ter muito estudo e muitas lideranças de forma criminosa reforçarem isso, falando que cuidado que a letra mata, mas o espírito vivifica, né? E se a letra matasse, Paulo não usaria toda a cultura que ele absorveu durante seus anos de estudo para pregar a palavra de Deus. Em prol do Evangelho. Em prol do Evangelho, né? Paulo falou, eu sou judeu da tribo de Benjamim, criado aos pés de Gamaliel, mas tudo para mim é esterco se não for usado para o progresso do Evangelho, né? Então o problema é você acumular letra e não usar isso em prol do Evangelho, da expansão da palavra de Deus. Então, infelizmente, as igrejas tradicionais já estão bem reféns da teologia da missão integral, mas o pentecostal, eu acho que ele é seduzido por essa questão de seja um revolucionário, seja um herói, né? E ele talvez até projete um Che Guevara em cima de Cristo. Algo que é impossível, uma vez que para Jesus Cristo, o reino de Deus não era uma sociedade sem classe e Jesus não queria a destruição de toda a ordem social vigente e nem era contra a religião
verdade eterna e moral, né? Então acho que é uma dicotomia plena. Você não acha que pode acontecer também? E aqui eu vou usar um exemplo meu particular. Fica à vontade. Eu nunca fui um indivíduo da esquerda. Graças a Deus. Né? Graças a Deus, nunca fui. Mas eu era suficientemente ingênuo até um tempo atrás para, por exemplo, achar que PSDB era de direita, para achar que certos indivíduos comprometidos, por exemplo, com o socialismo, poderiam não ser socialistas do púlpito, entendeu? Sim. Então, essa, por exemplo, foi a razão porque eu segui um líder em particular da teologia da missão integral no Brasil, talvez o mais famoso deles, acreditando, sabendo que ele era socialista, mas imaginando que por alguma razão ele poderia separar as coisas e deixar de ser socialista ao pregar e voltar a ser. Muito bem. Você não acredita também que pode haver uma certa ingenuidade da maior parte desses cristãos e pelo despreparo político deles, eles estão ouvindo muita novidade desses indivíduos que têm ali a sua intelectualidade, a sua projeção. Eles são os pastores que falam de causas sociais quando muitos outros não se importam com elas diretamente. Exato. E eles não conseguem exercer um discernimento político sobre aquilo que está sendo apresentado para eles ali. Entende? Então eu percebo assim, quando eu tive um despertar sobre isso, quando aquele clique bateu, eu comecei a perceber que esse tal indivíduo, ele era sim socialista na hora da mensagem. Né? Entendi. Você não acha que essa ingenuidade política pode também estar sendo uma causa dessa aproximação, vamos dizer assim, de uma parte do mundo evangélico para a TMI? O que você acha? Sim, 100%. Eu creio que é a principal causa. Mas eu me lembro também de uma passagem do professor Olavo de Carvalho no livro A Nova Era Revolução Cultural, que ele fala que o socialismo é uma força fraca. Só que ele vence porque ele luta contra uma força inexistente, que por não existir... No caso, a direita conservadora. A direita. Por não existir, não tem condição de fazer resistência. Então, é isso que você falou. Então, nada contra a pouca coisa, né? A pouca coisa é mais que nada. Como, se jogando no nosso tema aqui, era como se fosse assim, o argumento da teologia da missão integral é fraco, só que ele não encontra oposição porque a maioria dos líderes nem sabe o que é teologia da missão integral. E quando olha isso, missão integral, acha até legal, porque fala, eu sou a favor de missões e eu sou a favor de fazer o que Tiago ensinou na sua epístola, que a verdadeira religião é cuidar do pobre e da viúva. A gente poderia considerar aí é uma opinião sua também, que eu gostaria de saber, Daniel. Sim. Porque se você for considerar historicamente, você tem aquilo que seria o arcabouço da missão integral em pessoas como, por exemplo, John Stott, que não eram socialistas, né? Eram indivíduos que tinham uma outra visão completamente. Você percebe esse sequestro de alguma coisa que não começou com aquela proposta, sendo trazida, sendo sequestrada ali em meados dos anos 70, né, com Lausanne e tudo isso, para uma causa socialista. Total. E inclusive se reportando esses indivíduos que não têm responsabilidade nenhuma com essa causa. O que você acha disso? Né? É exatamente isso. E segue uma lógica de funcionamento do socialismo, né? Porque o socialismo ele usa uma estratégia de guerrilha assim, conceitual, que ele muda tanto que quando você fala, não concordo com isso, aí eles falam, não, mas a gente não pensa mais nisso. Aí você fala, não concordo com aquilo. Não, mas aquilo era só na década de 60. Então ele está sempre mudando e sempre incorporando elementos diferentes. Então ele vai incorporar, o professor Olavo de Carvalho explica muito isso na Nova Era Revolução Cultural no livro, no capítulo 2, que é o capítulo Lana Caprina, Santo Antônio Gramsci e a Salvação do Brasil. Ele diz que a proposta de Antônio Gramsci é você usar tudo a favor do socialismo, inclusive autores, pessoas e livros que são contra o socialismo, você usa a favor. Como, por exemplo, na minha época de aluno universitário, o professor, ele citou o livro O Idiota, do Dostoiévski, e ele falou que o idiota é o capitalista. Se você for ler o livro, você vai ver que não é nada disso. E depois ele falou, não só no livro Idiota, no Crime e Castigo, sabendo nós aqui nos bastidores que Dostoiévski ele pregava contra o socialismo, né, um dos expoentes contra o socialismo, ele falando, você pode ver que Dostoiévski pregava a favor do socialismo e da revolução socialista, porque quando o personagem principal do livro, que é o jovem Raskolnikov, a primeira pessoa que ele decide matar na sua revolução é a agiota.
E a agiota representava o quê? O capitalismo, porque ela que emprestava dinheiro. Então isso significa o quê? Significa que Dostoiévski está fazendo uma pregação a favor da revolução socialista contra a opressão capitalista. Mas lógico que não, o nome do livro é Crime e Castigo. Como é que a história se conduz? Conduz ao castigo que o cara leva. Vou dar um spoiler, né, para quem não leu. Não, mas tá no título, né? O cara se dá mal e vê que aquilo ali era uma palhaçada. Mas só conta a parte do crime que é só o que conta essa parte. Você sequestra aquilo para então, causa, né? Assim como eles pegam Dostoiévski, eles pegam John Stott, pode pegar qualquer... Francis Schaeffer, nesse caso também, Francis Schaeffer, John Stott. Ou vamos supor, naquela época, no início, né, dos concílios internacionais, quando começou a teologia da missão integral a ser colocada ali pelos teólogos da América Latina e tal, eles podem pegar até o Billy Graham, que foi um dos grandes opositores, né? Até o Peter... Como é que é o nome daquele... Peter Wagner, foi um dos que lutou muito também, pode até puxar ele para dentro. Sim. Eles puxam tudo que der para puxar para dentro, inclusive a gente vê isso no debate do professor Olavo com o Alexander Dugin, filósofo, lá o mentor... Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial. Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, porque você vê que hoje o socialismo pregado dentro daquela filosofia eurasiana do Alexander Dugin, incorpora cristianismo oriental, incorpora nazismo, incorpora fascismo, tudo que seja anti-ocidental. Tudo que for favorável eu estou usando. Então a gente não deve se espantar, porque eles podem puxar as coisas mais antagônicas para dentro do discurso socialista. E aí, vou contar uma historinha para encerrar essa resposta, que eu não quero ficar dando respostas muito longas também, não quero ouvir as perguntas. Fica à vontade. Teve um debate entre o Jacques Derrida, que é um filósofo dessa linha desconstrutivista, né? Com outro filósofo que é o Karl Otto Appel, se eu não estou enganado. E aí, o Derrida ele é conhecido como um cara que falava tão difícil que não dava para entender nada que ele estava falando, e escrevendo também, não escrevia coisa com coisa. Aí o cara falou assim, o Derrida falou assim, a comunicação é impossível. Aí o outro debatente falou, concordo. Aí ele falou, não, se você concorda, eu me expressei mal. Porque eu acabei de falar que é impossível, como é que você está concordando comigo? Então o socialismo é assim. Eles falam um monte de obscenidade lá, de genocídio, você fala, não, mas isso aí está errado. Ele fala, não, mas você me interpretou mal, porque eu estou usando até um cara que você concorda como referência. Então, como eles não têm apreço pela moral, eles vão perverter o discurso até onde for possível. E quando é aplicado e gera o problema que gera, é porque interpretaram mal. Interpretaram mal, exatamente. Interpretaram Marx mal. Sim, Cuba nunca foi socialista, a Coreia do Norte. Não interessa a verdade, interessa fortalecer a retórica. Com certeza. A gente sempre gosta de citar, né? A causa não quer a causa é revolução. Sim, lógico. Tudo que for favorável à revolução é a verdade. Agora, em relação a isso, ainda dentro da TMI, uma outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Esse expoente máximo da TMI no Brasil, ele se posicionou num palanque, num comício, por assim dizer. Andou até no jatinho do Nicolás Maduro. Né? Você não acha que isso foi, de certa forma, uma coisa positiva pelo fato de que ele, enfim, se expôs? E expôs o que representa. O que você acha? Eu gostei até mais quando ele andou no jatinho do Nicolás Maduro. Achei mais legal. Ele foi lamentar também a morte do Chaves, né? Do Chaves, foi. Do Fidel Castro também, né? Pois é. Isso eu acho bom, né? Eu acho bom, porque mostra... O professor Olavo fala, né? Mais do que o que você diz, o que você faz é que mostra quem você é, né? Então eles falam, não, nós não somos socialistas. Até eu ouvi já uma vez o Carlinhos Queiroz, que é um dos expoentes da teologia da missão integral, era até amigo pessoal de um pastor amigo meu, ele falou assim, nós não somos socialistas. Mas se isso que a gente faz é socialismo, então nós somos socialistas com muito orgulho. Então eles ficam sempre querendo dizer que não são socialistas, né? Fazendo um jogo muito... Você me permite só interromper, isso lembra um pouco o David Rockefeller no livro dele, Memórias, né? Mas, não, nós não queremos controlar o mundo, mas se acusam a gente de querer controlar o mundo, então queremos, né? Então eu confesso que eu sou culpado, né? É nesse nível. É nesse nível, né? Só que aí, uma defesa em público, como você falou, andar num jatinho, lamentar a morte de um ditador fascínora, aí você fala, viu? Eu disse para vocês, ele era desse time e agora a gente está vendo que é, então eu concordo com você. É extremamente positivo para que a nossa pregação contra isso se mostre verdadeira. Caiam as máscaras. Né? Caiam as máscaras, isso lembra o terceiro bordão que Bolsonaro lança, que na verdade não é um bordão, é um versículo bíblico, que ele mencionou essa semana. Não há nada encoberto que não seja revelado. Verdade. Uma hora ou outra coisa aparece. Aparece. Né? Para mim, se eu não estou enganado, a gente está falando da mesma pessoa, desse maior expoente da missão integral. Ele disse, com todas as letras, nós buscamos na teologia da missão integral
a implementação do reino de Deus, que é uma sociedade sem classe. Sim. Aí você fala, que Bíblia é essa que você está lendo? Porque Jesus falou, pobres sempre teremos no nosso meio. Exatamente. Né? Exatamente. Não adianta, sempre vai ter O pessoal pobre. vai colocar no comentário da entrevista aqui o nome do expoente. Já Ah, vai, com certeza, né? Com certeza. Como o Aramir não citou, eu falei, também não vou citar também, que eu não gosto de ficar dando margem para... É bom que o pessoal fica curioso e vai olhar. A gente está numa época de neurajudicial, então deixa tudo quieto. machuca, né? Tudo ofende e tal. Né? Eles ofendem todo mundo, mas são Aliás, super eu melindrosos. comentava com o Wagner, antes da gente, enfim, bater o martelo sobre a nossa entrevista, que ela, por sinal, veio a calhar num momento muito interessante, porque os professores do Burke, inclusive um outro colaborador nosso também, que é pastor, um teólogo conhecido, nós todos fomos acusados na internet de sermos apoiadores de torturadores por um líder evangélico, por um pastor. Você imagina como é que a situação está, né? Com certeza. Terrível, né? Aí você pergunta, qual torturador? Fidel Castro? Qual? Che Guevara? Qual? Kim Jong-un? Pol Pot, Pol Pot? Stalin. Pol Pot acho que é o melhor exemplo, né? Porque o Camboja acho que... Foi proporcionalmente... Para quem gosta de filmes de terror, é só você estudar a história do Camboja, a história recente, né? Verdade. Porque é um nível de crueldade que acho que até o demônio duvida. Nossa. Agora, em relação à situação, à percepção, à visão de mundo no meio evangélico, é uma outra situação bem interessante. Eu vou te fazer essa pergunta agora, Daniel, porque recentemente eu fiquei sabendo de que chegou ao Brasil um teste de cosmovisão que foi elaborado por um instituto respeitado nos Estados Unidos. E que lá nos Estados Unidos é uma coisa já encarada com muita seriedade, assim, pela metodologia dele, etc. Né? Muito bem, aqui eles fizeram uma adaptação e eu conversei com a pessoa que aplicou aqui no Brasil esse teste e eles qualificaram a visão que é aplicada ali para os resultados. Então você teria na escala menor ali, o indivíduo tem uma visão socialista de mundo. Caramba, hein? Num segundo patamar ele tem uma visão secular humanista. Num terceiro ele tem uma visão cristã moderada. E só no último ele é um teísta bíblico. Entendi. Tá certo? Muito bem. Como que você acha que ficaria a aplicação de um teste desse hoje nas nossas igrejas? Eu não conheço esse teste. Esse negócio de teste é meio complicado, né? Porque... Ele é dividido em várias áreas. Porque ele vai fazer perguntas sobre a área de religião, vai fazer perguntas sobre a área política, social, sobre a área política. Então, às vezes, essa escala muda conforme a área. Você achou legal o método? Bastante sério, né? Achou interessante? Sério, bastante sério. Porque, às vezes, você tem, por exemplo, um indivíduo Como eu não vi, eu quero ter um feedback seu que me ajuda na resposta. Vou te mandar os detalhes. Você tem aqui no Brasil, teve uma situação bastante curiosa. Por exemplo, aonde ele foi aplicado, dentro da área religião, boa parte dos entrevistados estavam entre cristãos moderados e teístas bíblicos. Tá bom. Quando as perguntas migraram para a área, por exemplo, política e social, eles ficaram entre humanistas, seculares e socialistas. Entendi. O mesmo grupo de pessoas. Olha o problema e olha a crise, né? Entendi. Você percebe como é que é uma situação Percebi, mas isso vem de uma concepção errada do que é socialismo, que as pessoas têm no senso comum. Quando a gente lê um livro como Política, Ideologia e Conspirações, do Gary Allen e Walter Isaacson, não, isso é um livro da década de 70, né? Década de 70, acho que é 74. 5 milhões de exemplares. Né? Foi um negócio assim, e até hoje eu considero um dos melhores livros para você entender o que está acontecendo no mundo, apesar de ter já algumas décadas de 71, né? 72. Esse livro é fundamental. Ele bateu o recorde porque ninguém comprava um só, o cara comprava um e mais 3 para dar para o tio, pro primo e tal, de tão impactante que era. Nesse livro, o Gary Allen ele diz que como os comunistas e socialistas perceberam que o americano era muito avesso ao socialismo, eles teriam que vender o socialismo na América do Norte com outro nome. Tinha que ser causa social, luta pelas minorias, causa dos negros e tal. Então, o evangelho social, no caso dos esquerdistas americanos evangélicos, né? Então, por que eu creio que há essa dicotomia, esse ruído aí na avaliação, na pesquisa, no teste? Porque as pessoas absorveram essa visão de mundo socialista sem saber que é socialista. Talvez se soubessem, teriam um pouco de mais resistência. Por quê? Isso foi vendido propositalmente sem o rótulo de socialismo, porque eles sabiam que se fosse socialismo seria rejeitado. Então acho que esse que é o problema. Talvez a gente veja isso. Muitas pessoas nessa área política indo ali para humanista, socialista, porque não sabem, né?
acham que socialismo é defesa das minorias e distribuição de renda e de poder, quando é exatamente o contrário, é concentração de poder e concentração de renda. Empobrecimento da sociedade. Né? Exato, é redução das liberdades individuais, e é por isso, exatamente, que socialismo não é coisa de pobre, é coisa de bilionário. Quem ama e sempre patrocinou e criou a ideia do comunismo socialista são os bilionários. Por quê? Bilionário não quer mais lucro, ele quer controle. E democracia para eles é muito chato, porque as coisas tem que votar, o povo dá opinião, ele fala, não, tem que impor e acabou. Né? Livre mercado também é muito mercado, chato. E a gente vê hoje, quanto mais diminui as liberdades econômicas, mais o país vai para o buraco. Né? Então, como a igreja não tem essa dimensão de que o socialismo é vendido com outros nomes, aí ele fala, não, eu sou a favor disso, sem qualquer receio de estar chancelando uma visão de mundo marxista, leninista e da pior estirpe. E o que pode ser feito para mudar esse cenário, Daniel? Como pode acontecer essa conscientização, além do que vem sendo feito, como, por exemplo, a iniciativa do seu canal, a iniciativa do Burke? Você tem alguma sugestão do que pode ser feito para que essa conscientização ela progrida? Eu acho que, além desse trabalho maravilhoso que vocês têm feito, que tantas pessoas têm feito, é a gente mudar certos conceitos. Por exemplo, política. Política não é política partidária. Política, para mim, é a administração das regras do convívio. Se você não participa, você vai ter que cumprir regra que não tem nada a ver com o que você pensa. Que você não escolheu. Que você não escolheu. Vai falar, pô, mas eu não tive a oportunidade de escolher. Você foi omisso, meu amigo. A oportunidade foi quando estava acontecendo, você não quis participar. Então, eu acho que isso gera um senso de cidadania, de que independente se eu sou cristão, ateu, budista, eu pago meus impostos, eu tenho título de eleitor, eu sou cidadão. Por isso que tem até a ver, né, a ideia de política, né, vem de cidade, polis. E aí cidade, cidadania. Né? Cidadania é o quê? Eu participo do destino da minha cidade e eu participo das escolhas das regras do bom convívio. As regras que eu não concordo, eu voto contra. Ou eu peço para o meu representante votar contra, né? Faço pressão a ele. Então, acho que se a gente mudar o conceito que, em geral, nós temos de política e o conceito que nós temos de socialismo, em vez de ser sistema de distribuição de renda e de poder, a gente falar, não, socialismo é concentração de poder e de renda, mudando esses dois conceitos, acho que já abre um mundo novo. E, é claro, a gente vai ter que argumentar em cima, né? Mas eu acho que não é uma argumentação muito complexa. É só a gente ver quem que está patrocinando o socialismo ao redor do mundo. Fundação Ford, Rockefeller, Open Society, né, que é o do George Soros, a Fundação Carnegie, o João Paulo Lima, essa galera, a Fundação Lima. As bolsas de estudo do Rhodes, né? Rhodes, né, o fundador da Rhodésia, lá, o Cecil Rhodes. Cecil Rhodes. Então a gente vai ver que quem está patrocinando é bilionário, né? Então não é coisa de pobre. Só isso já devia chamar a atenção de muita gente. Só isso já chama. Tem um artigo interessante lá acho que o professor Lavo de Carvalho tem muito texto sobre isso. O livro Política, Ideologia e Conspiração acho que é uma excelente entrada. Do Gary Allen. Uma excelente entrada. E a Nova Era Revolução Cultural do professor Olavo de Carvalho. Acho que esses dois livros sendo apresentados de uma forma bem didática faz com que as pessoas mudem a sua visão de mundo de uma forma assim bem intensa. Foi o que aconteceu comigo. Daniel, eu vou pegar uma palavra que você já aproveitou e já, inclusive, explanou nos seus últimos vídeos, né? Eu achei bem interessante. Eu acompanho o seu canal já há algum tempo. Obrigado, fico honrado. Você usou a palavra resistência, eu achei bem interessante, né? E o próprio Olavo já usou essa palavra também várias vezes. Eu estou recuperando essa palavra. É uma palavra importante, né? Recuperando. Uma palavra importante. Você acha que, não sei me entender, se as igrejas evangélicas, de forma geral, qualquer que seja a matriz teológica, pentecostais, carismáticos, tradicionais, históricos, etc., se eles ganharem essa consciência, né, do que é uma cosmovisão teísta, bíblica, né, essa percepção da ordem da criação divina, da importância de você atentar para o passado, para a história, para aquilo que foi deixado de herança, ou seja, muito daquilo que compõe o próprio conservadorismo, né? Você acredita que esses cerca de 40 milhões de evangélicos com as suas igrejas no Brasil podiam ser núcleos de resistência quase irresistíveis? De uma certa forma nós somos, porque senão a gente não seria tão atacado, né?
Em 2012, depois do Fórum Social Mundial que aconteceu lá no Rio Grande do Sul... Lá em Porto Alegre, né? Em Porto Alegre. Numa matériazinha da Veja, que você ainda encontra online, o Gilberto Carvalho ele falou assim, naquela época o PT estava em alta, né? Tava tudo indo bem, né? As coisas começaram a ficar ruins em 2014, 2015, 2012 estava legal. Ele falou assim, agora que a gente já consolidou, né, a nossa proposta política, nossa luta agora é contra as lideranças evangélicas pelo controle das classes emergentes. Então, o que ele disse ali? As lideranças evangélicas são a nossa oposição política agora. Uma vez que eles já tinham comprado os políticos todos, né, então estava tranquilo ali, com um consenso muito grande naquele tipo de governo que o Congresso ficava submisso ao executivo, patrocinado, né? O que Bolsonaro não quis fazer, e está todo mundo falando que... Escandalizado com ele, não tem né? como, ele não tem governabilidade, ele fala governabilidade para terminar na cadeia, eu não quero ter, né? E até tem um cientista social que é o Fernando Schuller, que ele fala que antes era a tutela do executivo, o modelo de governo. O executivo tutelava o judiciário também e o legislativo. Agora ele fala não, que é um modelo que o Bolsonaro... Ele tenta tirar o protagonismo do Bolsonaro, falando que não foi Bolsonaro que criou isso não, mas Bolsonaro está criando uma nova forma de governo que é da corresponsabilidade, ou seja, ele faz o trabalho dele e ele deixa o Congresso Nacional ter o seu protagonismo. O Schiller está sempre na Globo News, então a gente já conhece Está sempre, está sempre ali. Mas eu acho até que ele... É mais moderado. É melhorzinho, ele é melhor. Então, eu acho que se a gente tiver essa percepção, esse nível de consciência, a gente muda legal. Aí, como eu tinha falado, Gilberto Carvalho já falou que as lideranças evangélicas são uma oposição ao plano deles ser implementado. Então, apesar de ter muito problema ainda na visão de mundo política dos pentecostais ou dos evangélicos brasileiros, a gente ainda é visto como foco de resistência. Isso é ótimo, né? Agora, o que eu acho interessante a gente refletir nesse sentido é que o pentecostal, por exemplo, ele busca muito a questão do sobrenatural, da espiritualidade, né? Os dons do espírito, né? A pneumática. Né? E o que é legal é a gente lembrar que, quando Paulo fala da distinção entre homem espiritual e homem natural, ele não fala que o homem espiritual, ele está só no espiritual, ele abandonou o natural, não é isso. Ele diz que o homem natural não entende as coisas de Deus porque lhe parecem loucura. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Inclusive as materiais. Tanto as naturais e materiais, quanto as espirituais. Então, acho que é uma reflexão importante para os evangélicos brasileiros. Você ser um homem espiritual não é você abandonar o resto e ser só um surtado do sobrenatural. É você discernir bem todas as coisas e de ninguém ser discernido, porque você está sempre à frente. Quando alguém vier te enrolar politicamente, você não vai ser enrolado, porque você conhece as coisas naturais e porque o discernimento de espírito vai te ajudar também, porque você tem abertura sobrenatural. Então, acho que é importante a gente lembrar isso, que o andros psíquicos, né, em grego, que é o homem natural, que é o homem só psicológico, o homem da alma, ele só está no natural. Agora, o andros pneumáticos, ele discerne o natural e o espiritual. Ele não é só espiritual, ele discerne as duas coisas. E é ali que está a vantagem dele. Eu acho que se a gente mudar essa percepção do evangélico brasileiro, a gente tem uma guinada positiva muito boa aí. Fantástico, muito bom. Daniel, muito Valeu, obrigado. Aramis. Muito obrigado por Valeu. esse tempo conosco aí. Obrigado, enriquecedor. Valeu mesmo, muito fiquei feliz. Bem. Obrigado, Wagner, Daniel, pelo convite. Obrigado Deus pela abençoe. presença aqui no nosso honrado. quadro. A gente fica muito Valeu. feliz. Esse foi mais um Burke Entrevista, Burke Instituto Conservador, levando conhecimento e liberdade intelectual. Até a próxima.